A partir de hoje você vai começar a aprender a respeito do sistema capitalista. Veja o tema aqui no quadro, a produção do espaço no capitalismo. Então aqui você vai entender o conceito de capitalismo, o que significa isso e como ele influenciou na formação do espaço geográfico. E para te ajudar a entender isso, dá uma olhada na sequência de aulas que você vai acompanhar aqui no canal. A formação do mundo capitalista. Você vai entender como que o capitalismo se desenvolveu ao longo da história e como ele influenciou na formação do espaço. Também você vai aprender a respeito da DIT e as revoluções industriais. Vamos ver como isso está relacionado à divisão internacional do trabalho, às revoluções industriais e o sistema capitalista. Você vai entender como funciona o comércio mundial e como o Brasil está inserido nessa economia. E por último, eu vou explicar como funciona a circulação e transporte tanto de mercadorias, pessoas e capital no sistema capitalista. Então tudo isso aqui no canal Tudo sobre Geografia. Vamos falar agora a respeito da formação do sistema capitalista. E para você entender isso, você precisa saber o conceito de espaço geográfico. Mas como assim espaço geográfico? Dá uma olhada aqui no quadro. Então nós vamos falar aqui a respeito desse conceito. E para você entender o que significa espaço geográfico, antes é necessário entender o que significa paisagem. O conceito de paisagem vai te ajudar a compreender o conceito de espaço geográfico. Então, o que é a paisagem? De acordo com muitos autores, a paisagem é tudo aquilo que os seus olhos conseguem ver. Um exemplo, se eu olhar pela janela, eu vou ver talvez a rua, vou ver as casas do vizinho, vou ver uma floresta. Então, isso é a paisagem que eu estou observando. E a paisagem pode ser natural ou humanizada. Então dá uma olhada mais uma vez aqui no quadro. Eu coloquei um exemplo, essas árvores felizes e tudo mais aqui. Um espaço, ou melhor, paisagem natural. O que é a paisagem natural então? É aquela que não foi alterada pelo homem, não sofreu ação humana. Vai até aparecer ali uma imagem com uma floresta, você pode até pensar na floresta amazônica, lá no meio dela, onde o homem não chegou ainda, na densa floresta amazônica. Aquela ali é um exemplo de paisagem natural. Mas essa paisagem ela pode ser alterada, ela pode sofrer a ação humana, ação antrópica. Então essa paisagem ela deixa de ser paisagem natural e se transforma numa paisagem humanizada, ou cultural, ou paisagem construída. De acordo com o autor, ela vai sofrer alguma alteração nesse conceito, paisagem humanizada, cultural ou construída. E como exemplo, mais uma vez, eu coloquei aqui um desenho de várias casas para ajudar você a entender o processo de formação dessa paisagem. Essa floresta foi desmatada e deu origem a um bairro, a uma cidade, né, com várias casas e tudo mais. Então ela deixou de ser natural e se transformou numa paisagem humanizada. Beleza? Tudo bem para você? Por que eu falei disso? Porque o espaço geográfico nada mais é do que uma paisagem construída, uma paisagem humanizada. Espaço geográfico é igual ao espaço construído pelo homem, pela ação antrópica. Ação antrópica, ação humana. Fique atento a isso, porque lá na prova do Enem ou no vestibular, concurso que você for fazer, talvez não apareça esse termo ação humana. Vai aparecer o termo ação antrópica. E aí você, como já assistiu a aula, você sabe que a ação humana e a ação antrópica é a mesma coisa, ok? Então, o espaço geográfico ele é o espaço construído pela ação antrópica. E como que acontece essa formação? Por meio do trabalho. Nós vimos que essa floresta ela foi desmatada para dar origem a esse bairro, a essas casas. E qual foi a técnica? Como que a ação humana fez essa transformação? Ele desmatou primeiro, depois limpou a área e construiu as casas. Então, veja só, técnicas de trabalho envolvidas na construção de uma cidade.
Então a técnica é o quê? É um procedimento para a realização de um determinado trabalho. Qualquer trabalho precisa ter um procedimento, uma organização para que ele possa dar certo. E aí esses procedimentos envolvem os meios de produção, ou seja, esses procedimentos envolvem os meios de produção, as ferramentas utilizadas e a organização do trabalho. E, no final, as técnicas vão ter influência direta na transformação e formação do espaço geográfico. Agora, por que eu estou falando sobre isso em uma aula sobre o capitalismo? Porque o capitalismo está relacionado diretamente com o trabalho. Eu obtenho lucro a partir do meu trabalho, a partir da exploração de um produto, da venda do produto, da exploração do trabalho de outros e assim por diante. Então, esse conceito de técnica está diretamente relacionado ao capitalismo. E o que você precisa saber dessa aula? O que você precisa aprender dessa aula? Qual é o objetivo dela? Você precisa compreender que a evolução das técnicas de trabalho se relaciona com a forma como o espaço geográfico é organizado. Então, se você conseguiu entender isso, beleza, eu cumpri com o objetivo dessa aula. Agora nós vamos falar como surgiu o capitalismo, a primeira fase do capitalismo. E para você entender isso, nós precisamos voltar lá no período do feudalismo. Você sabe o que foi o feudalismo? Então fique atento porque nós vamos falar bastante sobre o feudalismo nessa aula. Além do feudalismo, você vai entender como se formou os Estados Nacionais. Então dá uma olhada aqui no quadro, veja o assunto agora da sequência da nossa aula. Vamos falar a respeito do renascimento comercial e urbano. Você vai entender como foi o período feudal e também como que era esse processo, né, do trabalho dentro do feudalismo, e posteriormente você vai entender como se formou os Estados Nacionais. E você vai compreender que o comércio ele estava direcionado à formação das cidades. Vai ter uma influência muito grande no processo de urbanização. E no final vai surgir a burguesia. Então, a burguesia, junto com o comércio e os centros urbanos, vão ser a base da formação do capitalismo, ok? Então, veja só, o período feudal ele acontece entre os séculos 5 e 15, onde na Europa havia ali o senhor feudal, que era o dono das terras, ele era o dono do feudo e ele tinha pleno poder dentro do seu domínio. Nesse período, havia os reis, só que os reis não tinham tanto poder quanto eles vão ter no período da formação dos Estados Nacionais. Eles vão se fortalecer nesse período. E junto do senhor feudal, havia também os servos ou camponeses. Quem eram os servos ou os camponeses? Eram trabalhadores, eram funcionários que atuavam dentro do feudo. E o feudo, o que era o feudo? O feudo eram unidades básicas de produção que estavam localizados em áreas rurais. Então, nós podemos dizer assim que era uma grande extensão de terra, onde o senhor feudal tinha pleno poder, pleno domínio, e havia trabalhadores ali, que eram os servos e os camponeses. Então, nesse período, o poder estava descentralizado. Por que descentralizado? Porque os feudos eles estavam espalhados, eles não estavam num local só. Então, havia, né, ali os feudos espalhados e cada feudo tinha o seu senhor feudal que exercia pleno poder dentro dessas terras. No século XII vai acontecer a formação dos primeiros Estados Nacionais. O que são Estados Nacionais? É uma área, é um território onde há uma organização política, há um domínio, né, de um líder político e existe a organização do Estado, ou seja, leis para reger aquele território. Então, a partir do século XII, vai haver então a delimitação de territórios. Até então, esses territórios eram baseados basicamente nos feudos, agora não. Vai haver então uma delimitação de territórios, a organização política dos estados. Os estados vão começar a se organizar, vão criar leis e um sistema político, e vai haver o fortalecimento do poder dos reis. Nós vimos que anteriormente o rei existia, mas não tinha poder.
Tinha poder, mas bem pouco. Mas agora ele vai passar a exercer um maior poder, inclusive sobre o próprio senhor feudal nesse período. E os primeiros estados nacionais que se formaram foram Portugal, França, Inglaterra e Espanha. Só para você ter ideia, né, de como que foi esse processo a partir do século XII. Nesse mesmo período, a agricultura vai receber novas tecnologias. Como assim novas tecnologias? Talvez você pense ali na informática, computadores, internet e assim por diante. Mas uma nova tecnologia é uma nova forma de se produzir um produto, uma nova forma de trabalhar. Anteriormente nós falamos das técnicas, que é a organização de trabalho, ferramentas e assim por diante. Então, quando surge uma nova forma de trabalhar, novas ferramentas, nós podemos falar em novas tecnologias. Então, nesse período, vai surgir a charrua, que é um arado de ferro. Antes, eles utilizavam um arado de madeira para poder arar a terra. Agora surge a charrua, que é um arado de metal. Ele vai ter um alto desempenho e vai aumentar a produtividade. Eu estou falando só da charrua, mas novas tecnologias vão ser aplicadas nesse período, que vai aumentar a produção agrícola e vai gerar necessidade de se comercializar essa produção excedente. E aí nós chegamos aqui no comércio e na urbanização. Então, aonde que acontece o comércio nesse período? Nos centros urbanos. Então, esse excedente da produção agrícola vai gerar a necessidade de se intensificar as relações comerciais, e isso vai fazer com que algumas cidades daquele período surjam e até mesmo cresçam. E nessas cidades vai haver uma classe comerciante que vai viver do lucro. O que é o lucro? É uma vantagem comercial que você obtém na venda de um produto. Eu comprei um produto que custa R$1 e vendi ele por R$10. Eu tive um lucro de R$9. Isso é o lucro. Então essa classe que vivia do lucro nesse período vai se chamar burguesia. Isso agora no século XIII. A burguesia surge no século XIII e a sua principal característica é que eles dependem totalmente do lucro que surge a partir do comércio. Então a burguesia ela surge nesse período, no século XIII, e tudo isso que está acontecendo aqui vai criar condições para surgir o capitalismo comercial no século XV, que é a primeira fase do capitalismo. Mas sobre esse assunto nós vamos falar mais à frente. Agora vamos falar sobre a primeira fase do capitalismo, o capitalismo comercial. Então vamos dar uma olhada no quadro. Veja só, o capitalismo comercial, como já dito, ele começou no século XV com as grandes navegações. Nós vimos anteriormente que houve a expansão do comércio, houve o surgimento da burguesia e o acúmulo de capitais. Tudo isso gerou a urbanização de alguns centros na Europa. Assim, os Estados nacionais naquele período viram a necessidade de expandir o seu domínio para outras áreas fora do continente europeu. Portanto, a expansão marítima ela vai servir ao capitalismo para mudar a forma como se acumulava riquezas naquele período. E vários fatores proporcionaram o desenvolvimento das grandes navegações. Podemos falar sobre a certeza de que a Terra era de fato esférica, porque por muito tempo acreditava-se que a Terra era plana, portanto as navegações não iam muito longe, com medo de cair num grande precipício. Porém, agora acreditando-se e tendo uma certa certeza de que a Terra realmente era esférica, então os portugueses, os espanhóis, ingleses passaram a expandir o seu domínio a partir das grandes navegações. Mas não só o formato da Terra auxiliou nessa expansão marítima, mas também novas tecnologias. Você deve lembrar que quando eu digo novas tecnologias, eu estou falando de novas formas de se realizar algum tipo de trabalho. Nesse caso, é uma nova forma de se navegar, com novos instrumentos e assim por diante. Então, quais eram as novas tecnologias que foram aplicadas às navegações? Bem, uma delas eram as cartas náuticas e os mapas portuanos. Até então utilizava-se mapas bem rudimentares, e é claro que esses mapas ainda eram rudimentares em comparação com os atuais,
mas para aquele período foi um grande avanço. Também o uso do astrolábio, da bússola nas navegações, tudo isso auxiliou uma grande expansão marítima. Também podemos falar sobre o uso das caravelas, que eram grandes embarcações, porém mais leves do que as que eram usadas naquele período. O fato de se acreditar que a Terra era esférica, o uso dessas novas tecnologias teve o seguinte impacto: a expansão marítima europeia do século XV. Um outro fato que auxiliou nas grandes navegações foi a ocupação de Constantinopla pelos turcos em 1453. Constantinopla ela era uma rota que fazia ligação entre Europa e Oriente. Portanto, uma vez ocupada, havia necessidade dos europeus buscarem novas rotas comerciais para o Oriente e também para outros lugares. Assim, na busca dessas novas rotas, também a dificuldade de navegação pelo mar Mediterrâneo, junto com essa grande necessidade de busca de novas rotas para o Oriente, fez com que a expansão marítima europeia ganhasse um impulso significativo. E Portugal foi o país que teve um melhor domínio técnico dessa tecnologia relacionada com as grandes navegações. Então, nesse período, os portugueses vão chegar às ilhas de Açores, às ilhas da Madeira, de Cabo Verde, vão chegar até a África do Sul, em 1500 vão chegar aqui no Brasil. Até fala-se ali do descobrimento do Brasil. A verdade toda é que eles não descobriram nada, né? O Brasil já era ocupado por indígenas, não é organizado como país, né? Não era um Estado nacional. Mas o que nós sabemos é que os portugueses chegaram aqui, dominaram o território, escravizaram os índios que não quiseram ser escravos foram exterminados, mas foi isso que aconteceu nesse período aqui no Brasil. Também Cristóvão Colombo, no século XV, vai chegar até as Antilhas, na América Central, e vai desenvolver uma política mercantilista, que é usada não só por Portugal, mas também por Espanha, pela França, pela Inglaterra e assim por diante. O que era essa política mercantilista? É a colonização das terras encontradas, das terras conquistadas. Então, uma vez que se chegava numa nova terra, eles conquistavam, dominavam aquele espaço ali, escravizavam a população que ali vivia e aqueles que não queriam ser escravos eram exterminados. Passou-se a usar o termo Novo Mundo com a escravização, né, dos povos nativos, não só escravização e também extermínio. Pessoal, tudo isso que eu estou falando faz parte da primeira fase do capitalismo, que tem como principal característica a política mercantilista junto com as grandes navegações. Então houve o quê? A organização do espaço de produção a partir desse momento. Tínhamos colônias produzindo para as metrópoles, que eram os países que dominavam essas colônias. E só para finalizar, essa política mercantilista mostrava o seguinte, que o país que tinha mais metais preciosos, pedras preciosas, eram os países mais poderosos. Portanto, eles exploravam tudo que era possível desses países. Agora nós vamos falar sobre a segunda fase do capitalismo, o capitalismo industrial. Então, até aqui nós falamos a respeito das grandes navegações e da primeira fase do capitalismo. Então, as grandes navegações tiveram grande influência no desenvolvimento do capitalismo. Bem, nesse período vai acontecer um acúmulo de capitais, né, entre o século XV e o século XVIII, e novas tecnologias vão surgir na produção. Vale lembrar que até então a produção era inteiramente artesanal, manual, não existiam as fábricas. Então, com as mudanças que acontecem no século XVIII, a produção vai ganhar um grande impulso, um novo impulso. Então, dá uma olhada aqui no quadro, vamos observar. A Revolução Industrial ela acontece na Inglaterra, na Europa, no século XVIII, com a Revolução Industrial. Nesse período, inovações tecnológicas, como por exemplo a máquina a vapor e a produção industrial, vão fazer com que aquele modo de produção artesanal vai se tornar uma produção industrial. Então veja só como que vai aumentar a produção. Se antes um artesão produzia algumas peças durante o dia, agora com a máquina ele vai produzir centenas, milhares de peças num curto período de tempo.
Tá? Então, a indústria ela vai revolucionar a produção de mercadorias do século XVIII. Então, isso, como eu acabei de falar, vai dar um novo impulso para o capitalismo, inicialmente na Inglaterra e em outros países da Europa. Primeiro Inglaterra, depois outros países. Estados Unidos e Japão vão se industrializar entre o século XVIII e o século XIX, e nós chamamos essa industrialização de industrialização clássica. Mas sobre a industrialização nós vamos falar mais à frente, quando nós formos estudar a respeito da DIT, nós vamos falar mais das revoluções industriais, tá? Mas aqui é só para você se situar de que no século XVIII, entre o século XVIII e XIX, vai acontecer a industrialização clássica. De quem? Europa, países europeus, depois Estados Unidos e Japão. Na segunda metade do século XX vai acontecer a industrialização do resto do mundo, os países subdesenvolvidos, mas nós vamos falar mais sobre isso nas aulas sobre a divisão internacional do trabalho, ok? Com o aumento da produção industrial dos países europeus, das principais potências europeias, vai haver a necessidade de novas fontes de matéria-prima, fontes de energia e também novos mercados consumidores. Mas como assim? Bem, antes a produção era totalmente artesanal, manual. Agora com a indústria essa produção aumentou significativamente. Então, há necessidade de mais matéria-prima, mais fontes de energia e também pessoas para consumir esses produtos, ou seja, outros mercados consumidores. Então, no século XVIII, mas principalmente no século XIX, vai acontecer uma expansão imperialista. O que é isso? Os países que se industrializaram vão fazer essa busca por matérias-primas e mercados consumidores. E onde eles vão fazer isso? Em outros territórios fora do seu continente. Então, essa expansão imperialista vai acontecer principalmente na África e em alguns países da Ásia. Tá? Então, é isso que eu coloquei aqui. Ó. Nações de economias desenvolvidas vão dominar o território da África e de parte da Ásia. Qual o objetivo? Aumentar a sua produção industrial e também os seus lucros. Então, no século XIX, vai acontecer várias fusões de empresas. Como assim fusões de empresa? Uma empresa grande vai comprar partes de outras empresas menores e elas vão se fundindo. Essa fusão pode acontecer também entre duas empresas grandes, né? Basta que uma tenha capital para poder comprar aquela empresa. E no século XIX isso aconteceu intensamente, formando os monopólios. O que é um monopólio? É uma empresa ou um grupo de empresas que domina um determinado ramo do mercado. E aí elas vão controlar os preços daqueles produtos. Vai acontecer também, no século XIX, o surgimento das multinacionais. Inicialmente no século XIX, mas elas vão atuar muito a partir do início do século XX. São as multinacionais, também conhecidas como transnacionais. O que são as transnacionais ou multinacionais? São empresas que têm sede num país desenvolvido, porém tem atuação em outros países, principalmente nos países subdesenvolvidos. Essas empresas elas exploram a mão de obra desses países e também o seu mercado consumidor. Então, a partir dessas mudanças no século XIX, vai haver uma nova reformulação do capitalismo. Como assim nova reformulação? Porque até o século XVIII, o lucro advinha principalmente da produção industrial, certo? Agora, quem tem o poder de controlar a economia não são só as indústrias, mas os bancos e instituições financeiras. Essas instituições vão ter um papel dominante na economia mundial e na forma de se obter lucro. Então, nós vamos chegar numa outra fase do capitalismo que nós chamamos de capitalismo financeiro, quando os bancos e as instituições financeiras vão ter o pleno domínio da economia mundial. Alguns autores, agora essa informação é importante, presta atenção, é o seguinte, alguns autores dizem que o capitalismo teve só 3 fases, que são aquelas dali, ó, capitalismo comercial, que nós já vimos, capitalismo industrial e também o capitalismo financeiro. Porém, vários autores também falam da 4ª fase do capitalismo,
que seria o capitalismo informacional. Essa fase do capitalismo informacional, ela é baseada no uso da informática, de inovações tecnológicas e também da biotecnologia. Então, a partir dessas novas tecnologias, as grandes corporações e os países desenvolvidos vão ter o poder de domínio sobre os países mais pobres e também sobre o chamado mundo subdesenvolvido. Então, o capitalismo informacional é isso, pessoal. O uso da informática, das inovações tecnológicas e da biotecnologia para obter lucro. Então, aqui nessa série de vídeos, nós falamos sobre como o capitalismo se formou. Esse tema aqui, a formação do mundo capitalista, foi bem abordado. Nós falamos das 4 fases do capitalismo, que você pode relembrar ali, ó. Capitalismo comercial, grandes navegações, capitalismo industrial e as revoluções industriais, o capitalismo financeiro e o poder das instituições bancárias, as instituições financeiras e, por último, o capitalismo informacional, o poder da tecnologia, da informática, na exploração, na produção e na obtenção de lucros. Qualquer dúvida, fique à vontade para poder comentar aqui embaixo. Muito obrigado por sua audiência e até a nossa próxima aula. Tchau!